Então, primeiro eu vou me apresentar, em seguida passo para a Maitê, a gente vai fazer aqui a gente está dividindo essa fala, então a gente vai se fazer quase um jogral aqui, né? Eu falo antes e depois a Maitê segue e complementa. Eu atualmente faço um pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da USP, com o tema de soluções baseadas na natureza, mais voltado para a gestão, então, os desafios de gestão voltados para essa temática, né? E, obviamente, sou bióloga, então, é por isso que eu estou aqui também, né? Faço parte também sou conselheira, suplente do CRB1, agradeço muito ao convite da comissão, né? Para estar aqui hoje, falando junto com a Maitê desse tema, que a gente, enfim, gosta tanto. Também tenho o mestrado, o doutorado em saúde ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Então, a Carla estava falando de, se formou, vai lá, bate na porta e tal. Comigo, eu me formei em 2009 e fui fazer alguns cursos, fui me especializar um pouquinho, assim, em cursos livres, né? Fui atrás, comecei a trabalhar, cheguei até a trabalhar em escola um pouco, e a minha porta de entrada, digamos, profissionalmente, foi o mestrado. Então, eu bati lá na porta, o professor Leandro Jatti esteve aqui na segunda-feira, ele foi uma pessoa que me recebeu muito bem na saúde ambiental, lá da saúde pública da USP, ele que também é biólogo, né? E aí foi aí que começou a minha trajetória, eu na época com indicadores de sustentabilidade, depois o mestrado em gestão de áreas verdes, doutorado em indicadores de serviços ecossistêmicos e planejamento do território, então fui seguindo, enfim, o caminho, mas paralelamente eu acabei encontrando pessoas no caminho e aí, com isso, fui fazendo consultoria enfim, pavimentando aí meu caminho. É uma luta, né? É uma luta, mas eu acho que é importante a gente falar, entre aspas, dos bastidores dessa luta, porque estamos juntos. Acho que a gente também tem que valorizar não só aquilo que a gente conquistou, mas aquilo que foi luta para a gente poder chegar lá e saber que a gente não está sozinho. Para todos nós, é desafiador, né? E a gente, enquanto biólogo, pode atuar em inúmeras áreas, inclusive em áreas mais interdisciplinares. Hoje, a interdisciplinaridade ela é super importante. Então, a gente tem temas complexos que a gente tem que lidar. A agricultura regenerativa é outro tema super complexo e interdisciplinar, envolve muitas formações, envolve, sim, expertise específica de biólogo também, né? Mas envolve também o biólogo, no meu caso especificamente, atuando numa visão ecossistêmica em outros campos, né? Eu tenho trabalhado muito com inclusão social, mobilização social em áreas protegidas, meio nessa perspectiva, e eu tenho tentado levar a visão do biólogo para essa área que é uma área, enfim, de tantas disciplinas, né? Ela não é específica do biólogo. Então, também é um campo que a gente tem potencial, né, de atuar. Então, acho que é legal também reforçar isso, ampliar essa perspectiva, né? Bom, e essa é a minha formação, e eu, hoje, já faz 10 anos, na verdade, sou consultora de projetos, né, socioambientais, né, junto ao Instituto CIADES, que é uma OCIP, que tem atuação nessa área. Então, é nessa linha do Instituto CIADES que eu venho fazendo projetos em parques, áreas protegidas, voltados para conselho gestor, gestão, né? E vou comentar um ou dois aqui durante a minha fala. Também atuo com relatórios de sustentabilidade, né? Então, atuo como instrutora certificada do GRI, que emite normas para relato de sustentabilidade. Também atenta às questões de biodiversidade dentro dos reportes, dos relatos, né, das organizações, que é muito capenga ainda em relação a isso. Enfim, estamos aí. Vou passar para a Maitê. Eu vou deixar para contar mais sobre o meu trabalho quando chegar a minha fala, assim também acho que otimiza o tempo. Mas hoje eu sou coordenadora de um setor dentro de uma empresa de engenharia. Então, assim, só para vocês entenderem que as oportunidades elas são feitas por nós, né? E fiz mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, especialização em Química Ambiental na Faculdade Oswaldo Cruz, onde comecei a pesquisar o tema da fitorremediação e fiz meu bacharelado em Ciências Biológicas na Uninove. Sou também conselheira suplente, né, do CRBio 01, agradeço super a oportunidade de estar falando aqui com vocês. E fiz estágio de pesquisa em Berlim, na Humboldt, no tema da infraestrutura verde, que é uma solução baseada na natureza, assim como a agricultura regenerativa, né?
e fiz estágio na CETESB também. Então, minha trajetória ela é bem multidisciplinar, e a ideia, acho que a gente falar sobre esse tema, acho que o ponto principal dele é que ele é um tema interdisciplinar. Assim, então, se a gente for para o lado do próprio entendimento da natureza, né, a natureza ela é sempre multi. Né? Para um ecossistema se manter saudável, ele tem que ter vários seres vivos juntos. Né? Então, para trabalhar com soluções baseadas na natureza, a gente vai sempre trabalhar também com múltiplas profissões, né, e saberes. Então, acho que ao longo aí da nossa fala, depois a gente pode bater um papo, vai ser bem legal. Vamos lá. Adorei essa foto, Maite. Bom, falando um pouquinho do que são soluções baseadas na natureza. Quantos daqui presencialmente já ouviram falar do termo, assim? Só para ver se é todo mundo ou se não é. Então, acho que está meio dividido, né? Tem gente que nunca, talvez, tenha tido contato com esse termo. É um termo que vem sendo popularizado aos poucos desde 2009, mas agora, digamos que está bombando o termo de soluções baseadas na natureza. Também acho que é por isso que acabou entrando, né, como dentro da programação, porque é um tema que realmente ele traz, como eu disse lá no comecinho, uma perspectiva nova para coisas que a gente já vinha fazendo. Então, ele na verdade, no meu ponto de vista, ele é muito mais uma forma nova de apresentar para todos os setores da sociedade, vender a ideia de que a natureza é importante para a gente vencer, enfrentar os desafios contemporâneos que a gente tem, como as mudanças climáticas. É uma forma nova da gente dialogar, né, que se pauta muito pelo papel dos ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos, para gerar múltiplos benefícios. Então, assim, em termos de conceito, a gente trouxe dois aqui, que são os mais clássicos, que são o conceito da Comissão Europeia e o da IUCN, né? Então, são dois conceitos, porque a IUCN ela foi a primeira a levantar essa bola, né? Apareceu pela primeira vez no documento do Banco Mundial, mas aí foi a IUCN que realmente levantou essa bola e trouxe o tema à tona. A Comissão Europeia começou a trabalhar, aprofundar, juntar gente para pesquisar o assunto, e aí entrou em pautas da COP, inclusive em 2009 já entrou o tema ali, a IUCN levou para a COP esse tema, em 2009, depois a COP da biodiversidade, também em 2014, foi aí que foi surgindo, os conceitos foram surgindo. Então, basicamente, vou ler aqui com vocês, são ações inspiradas, apoiadas ou copiadas da natureza, usando e aprimorando soluções existentes, explorando soluções mais inovadoras também, né? E aqui nesse outro conceito, ações para proteger, gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais ou modificados que abordam os desafios da sociedade. Nesse último conceito aqui, ele tem um enfoque um pouco maior sobre os ecossistemas, a proteção da biodiversidade. É sutil, mas existe isso, né? E o da Comissão Europeia puxa mais sardinha para a questão das cidades, dos riscos climáticos, né? Mas ambos têm em comum falar sobre o enfrentamento dos desafios atuais por meio da geração de múltiplos benefícios que levem em conta a sociedade e a biodiversidade. Então, basicamente, eles são muito sinérgicos, ambos são populares, né, os conceitos, e basicamente eles envolvem uma sopa de coisas, mas aqui eu vou falar algumas, né? Então, por exemplo, restauração ecológica é uma das ferramentas que está dentro desse grande guarda-chuva das SBN, apareceu alguma coisa. Obrigada. Ações de conservação, mesmo a criação de unidades de conservação, pode ser considerada uma solução baseada na natureza, contanto que a gente respeite todos os critérios, enfim, os princípios que estão por detrás do conceito, né? Que eles tenham uma intenção, né, clara. Infraestrutura verde, que é um conceito que também tem sido muito utilizado, que a Maite usa muito no trabalho dela diário, né, na GEASA, que é um conceito que remete a gente a olhar para a paisagem. Então, a gente passa a olhar, por exemplo, a gente sabe, historicamente, que a gente está falando disso tudo porque temos milhões de desafios urbanos que a gente tem que enfrentar, desafios ambientais, sociais, segurança alimentar, segurança energética, a questão, enfim,
as mudanças climáticas, né, gerando diversos impactos em áreas urbanas e rurais também, né? Então, a infraestrutura verde, ela tem um apelo muito interessante no sentido de olhar para os fluxos naturais da paisagem, né? Então, a gente passa a olhar, por exemplo, para um evento de inundação como um evento que é reflexo da nossa forma de usar, de ocupar o solo, de impermeabilizar as cidades, de não respeitar os fluxos da água na bacia hidrográfica dentro da cidade. Então, a infraestrutura verde, ela tenta dar essa visão mesmo, né, de olhar para esses fluxos. Então, se a gente pode olhar para ela, por exemplo, se a gente for pensar em conservação da biodiversidade, a gente começa a olhar para a paisagem e pensar como é que a gente vai conectar grandes e pequenos fragmentos para fazer corredores, para gerar um fluxo, né, de espécies ali mesmo em área urbana. Então, isso é uma ferramenta que a infraestrutura verde usa, né, e que está dentro desse grande guarda-chuva. A gente tem esse termo, que alguns conhecem um pouco mais, que é a adaptação baseada em ecossistemas, que é um conceito que também é correlato. Ele, especificamente, tem um foco mais em mudança climática, né, em usar os ecossistemas para enfrentar as mudanças climáticas. Ele também está dentro desse guarda-chuva. Então, a verdade é que, assim, se a gente for cavocar, vai sair muito conceito, e tudo pode ser muito confuso, né? Eu sou otimista no sentido de pensar que o termo soluções baseadas na natureza, ele vem para ajudar a dar um senso comum a todos esses termos e abarcar todos eles como ferramentas importantes para a gente enfrentar esses desafios. Eu acho que esse é o grande ganho do conceito, né? Porque existe uma discussão de até que ponto a gente está banalizando isso através de 1000 conceitos que vão aí pipocando. Então, acho que a gente talvez possa ir nessa linha de pensar como um grande abraço em todas essas ferramentas que envolvem abordagens baseadas em ecossistemas, né? Inclusive, bom, esse termo, ele até não tem tanta popularidade no Brasil, mas ele vem crescendo. A Fundação Boticário, acho que em 2014, lançou um relatório sobre isso, que eu tive a oportunidade de participar também como consultora, né, ajudei a elaborar material, que foi um material que trouxe para o Brasil o conceito da ABE, né, da adaptação baseada em ecossistemas, buscando, enfim, localizar a questão aqui, né? Mas a verdade é que a gente tem várias ações que às vezes não chamam ABE ou SBN, mas são, né? Mas, enfim, vamos embora, senão eu falo sem parar. Mas a base disso tudo são os serviços ecossistêmicos, serviços de provisão, serviços de regulação, serviços culturais de suporte. Eu acho que esses dias também a gente teve uma colega que falou um pouquinho sobre os serviços ecossistêmicos, né, no contexto da saúde também. Provisão, a gente está falando de alimentos, então, a gente está falando de provisão de água. Para a gente ter água, a região metropolitana de São Paulo enfrentou altas crises hídricas, enfrenta, né? Isso é um problema recorrente, e é sistêmico. E tem a ver também, além de questões de gestão, né, tem a ver também com de gestão e de infraestrutura, tem a ver também com a questão da vegetação. A importância que a vegetação tem para atuar como uma bomba de água mesmo, né? Que vai trocar, que vai fazer, a gente sabe, os estômatos e todo o fluxo da evapotranspiração, né? E todo esse processo, mesmo a permeabilidade do solo, a capacidade da árvore de pegar água da chuva e levar também, não só para suas folhas, mas também para as raízes, né? Então, é uma capacidade imensa que todas as plantas, mas principalmente as árvores, têm de reter água, de melhorar o microclima, né? Quando a gente está num lugar que tem vegetação, a gente realmente se sente mais confortável, que é mais fresquinho, né? Tá. Já estão me chamando a atenção aqui que eu preciso parar. Que é mais fresquinho, mas tem um papel super importante que a vegetação tem nesse sentido, né? Para regular, então, o clima, a qualidade do ar. E tem os culturais, né? Ligados a lazer, ligados a turismo e etc. Então, as SBN, elas têm o potencial de ajudar a gente a enfrentar vários desafios. Alguns são resiliência climática, acho que esse é um dos mais relevantes para o momento, realmente, né? Porque a maior parte das pessoas vive em cidades e é onde a gente enfrenta os grandes problemas relacionados ao clima, né? Então, a gente realmente precisa dessas soluções baseadas na natureza para enfrentar os riscos climáticos, né? Para que a gente tenha adaptação às mudanças climáticas. Infelizmente, nas cidades, o que a gente faz é só apagar incêndio. Quando tem um problema, causa o problema
problema acontece, a Defesa Civil vai lá, tem que atuar no pós-desastre, no pós-evento, né? Mas a gente não está olhando ainda tão bem para o pré, para a gestão do risco. O risco disso acontecer, a gente sabe que ele existe, tem múltiplas dimensões. E a gente pode, sim, não somente usar os ecossistemas e a natureza para isso, mas também usá-los como ferramentas para esse enfrentamento. Gestão da água urbana, né? Pensando tanto em eventos de cheia quanto seca. Né? Falei da crise hídrica, mas tem também os eventos de cheia causando as inundações. Gestão de áreas verdes, tudo tem a ver com a questão também do acesso social, né? A questão social do acesso a lazer, a trocas, né? Conservação da biodiversidade, a qualidade do ar. E aí, novas oportunidades econômicas e empregos verdes. Esse é um tema super importante também que está associado ao tema, né? E em 2020 a gente teve a IUCN lançou um padrão global depois de muita discussão sobre alguns critérios-chave aqui para a gente falar o que é SBN e o que não é. Eu não vou me aprofundar muito aqui por conta do tempo, mas depois, quem tiver mais interesse de saber sobre isso, é fácil encontrar, né? Esses 8 critérios aqui que estão nesse padrão global de SBN, que a IUCN lançou. Então, uma das coisas é ter múltiplos benefícios, responder aos desafios sociais também. Então, sim, conservar a biodiversidade é importante, mas é importante também a gente conservar a biodiversidade pensando em inclusão social. A gente estava na semana passada no Seminário Nacional de Áreas Protegidas e Inclusão Social falando sobre isso, justamente, né? Então, aqui, quando a gente pensa em cidades, a gente pode, na prática, né, olhar para as árvores, para os espaços verdes, para amenizar ilhas de calor, as hortas urbanas. Então, a agricultura urbana é também considerada uma SBN, né, e que tem um potencial variado, tanto para a segurança alimentar, né, quanto para a permeabilidade do solo e para as trocas, pensando na questão social, né, as trocas entre as pessoas. Os telhados verdes, que, se forem bem executados, tem um potencial também de atuar como isolante térmico, também, né, de atuar no microclima, para melhorar o microclima, também reter um pouco de água, reduzir, né, o que a gente chama de escoamento superficial da água quando chove, mais superfícies permeáveis e a promoção e restauração de ecossistemas, né. E eu vou citar aqui um exemplo pessoal, tenho 2 exemplos aqui, depois passo para a Maitê, mais relacionados à gestão e conservação, né. Pensando na gestão sustentável de ecossistemas como uma ferramenta também dentro desse grande guarda-chuva, a gente pode pensar em chamar junto as pessoas, né, que vivem numa comunidade, por exemplo, numa comunidade quilombola, como foi o caso desse projeto aqui, que aconteceu em Pernambuco. Então, uma comunidade quilombola que tem uma prática antiga de pesca artesanal e de agricultura sustentável. Então, a gente está falando de práticas que ajudam a manter, a conservar a biodiversidade do manguezal, que está muito presente nessa comunidade, e essa comunidade está dentro de uma área de proteção ambiental, então é uma unidade de conservação, né? E aí a gestão dessa unidade de conservação ambiental falou, como estamos dentro de uma APA, e a APA ela tem uma função dupla, que é conservar a biodiversidade e promover um uso sustentável, como é que a gente chega junto nas pessoas que vivem nesse lugar para que a gente consiga ter sustentabilidade no uso desses recursos, já que estamos dentro de uma APA? Então, vamos falar com as comunidades para que isso seja promovido, para que a gente promova ações nesse sentido. Tá, mas a comunidade quilombola já faz pesca artesanal e já faz agricultura sustentável. Então, qual que é a novidade aí, né? A novidade existe uma transição, as pessoas estão saindo do quilombo, estão indo para outros lugares, estão abandonando suas práticas. Como que a gente reverte isso? Através de mecanismos como o turismo de base comunitária. Então, essas comunidades elas fazem a manutenção das suas práticas tradicionais, enquanto elas recebem visitantes e turistas para falar sobre isso, sensibilizar essas pessoas e gerar renda justamente com a conservação. Então, é uma ferramenta que está associada com a gestão sustentável do território e que tem tudo a ver com a SBN, porque a gente está falando de conservar os ecossistemas e está falando de inclusão social, de enfrentar desafios que são sociais também, né? Então, esse é um exemplo. Inclusive, foi lançado na semana passada, nesse seminário que eu falei, o livro dessa experiência que a gente coordenou lá em Pernambuco. E a conservação da biodiversidade aliada à educação e geração de renda, esse exemplo eu trouxe porque foi uma formação de jovens para o ecomercado de trabalho. Então, é um projeto que foi feito em Santo André,
em Paranapiacaba, que tem, enfim, uma área riquíssima, tem o Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, que faz corredor, né, com toda a Serra do Mar. Então, ele tem uma importância muito grande, né, não só local, regional também. A nascente do Rio Pinheiros está lá, inclusive dentro do parque. E aí, a ideia, qual que foi, né? Não é novidade, foi um projeto que se baseou numa metodologia da Reserva da Biosfera, do Cinturão Verde, foi um projeto apoiado pela Reserva da Biosfera e executado pelo Instituto SEADES, e que teve um enfoque de formar jovens para o ecomercado, mas em que sentido? Para monitoria ambiental. Então, aquele desafio da geração de renda, geração de empregos verdes, né, como um desafio que as SBN têm o potencial de endereçar, podem ser endereçados num exemplo como esse, quando a gente forma pessoas para que elas atuem na conservação, né, e, ao mesmo tempo, gerem renda. Então, é um caminho voltado para a conservação, para a gestão sustentável, né, e que inclui as pessoas. Enfim, esse aqui eu vou passar direto para você, para não... Eu já estourei, né? Então, vou passar para a Maitê, que agora ela vai trazer os exemplos práticos aqui. Obrigada, Amanda. É difícil, eu conheci a Amanda por causa de 2 trabalhos, né? Primeiramente, a ideia de ter um curso e depois a gente fez uma consultoria juntas. E acho que, assim como ela é bem apaixonada pelo tema, né, das SBNs, e acho que, por mim, tinha que ter um seminário só sobre isso, um congresso só sobre isso. Mas eu vou começar falando sobre como as crises atuais geram oportunidades, né? Então, as soluções baseadas na natureza, como a Amanda bem colocou, ela abrange um monte de coisa que a gente já vem trabalhando há pelo menos 150 anos atrás. Se eu for mencionar os primeiros planos de conservação de áreas naturais, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, o Sistema de Parques de Boston, lá de 1850, a SBN. Então, na verdade, ele é um termo afetivo, né, para uma série de coisas que a gente trabalha. A legislação ambiental, né, ela pode ser compreendida dentro desse guarda-chuva. E dentro dessas crises, né, que geram oportunidades, a gente tem a cidade como um grande mecanismo gerador de crise, gerador de conhecimento e de tecnologias. Né? Então, hoje, 80% da população do Brasil vive em áreas urbanas, né? Só 20% vive em áreas não urbanas. E a gente vê as cidades crescendo cada vez mais, né, e de uma forma que é nociva. Né? Então, quando a gente pensa nesse conceito, eu vou pontuar de novo o que a Amanda falou, porque tem muita gente se apropriando desse termo para falar de algumas tecnologias ou trabalhos, mas a SBN tem que privilegiar a biodiversidade. Né? Então, existem vários projetos e ações que não necessariamente privilegiam a biodiversidade. Por quê? Biodiversidade é o sistema imunológico do planeta Terra. Se a gente não tem o equilíbrio da biodiversidade, a gente não tem sistema imunológico e a gente começa a ter pandemias, crises de falta de produção de alimentos, uma série de outras coisas. Então, a SBN tem que privilegiar a biodiversidade. E uma das crises, né, que a gente enfrenta hoje é a perda da biodiversidade, junto com o aquecimento global, junto com a degradação do ecossistema terrestre. E essas crises, elas geram oportunidades para que a gente faça projetos baseados na natureza e não o contrário. E a crise que eu mais trabalho no meu dia a dia, né, eu trabalho diretamente com o conceito de infraestrutura verde, é um conceito de planejamento territorial que vai pensar numa rede de paisagens naturais, seminaturais e espaços trabalhados com N tecnologias para resolver o quê? Questões ligadas aos desastres naturais nas cidades. Então, enchentes, inundações, alagamentos, deslizamentos e etc. Né? Essa é uma foto de Salvador, na chuva do ano passado, e do lado direito é o primeiro jardim de chuva piloto da cidade de Salvador, que veio via WRI C40, né, com dinheiro de ONGs internacionais para fazer um projeto, então, de infraestrutura verde baseado na natureza. Né? Então, o Jardim de Chuva é uma solução de infraestrutura verde que está se tornando muito popular. São Paulo tem mais de 100 implantados, por exemplo, né? E que tem como propósito principal devolver a permeabilidade do solo, segurar um pequeno volume de água
infiltrar no solo e permitir que as plantas façam o seu papel aí de fitorremediação, ou seja, tratar a poluição que a água arrasta na chuva e evapotranspiração. Esse projeto ele pode ser considerado um projeto de SBN porque a gente se esforçou muito para trazer plantas nativas, né? Quando a gente fala de paisagismo urbano, a gente tem uma dificuldade muito grande que é o mercado de produção de plantas. Não se vende plantas nativas locais no CEAGESP, por exemplo. Né? Vende uma ou outra, tem as plantas da moda. Existe o mercado de paisagismo, ele funciona assim como o mercado da moda. Né? Então, agora é a planta X que está na moda e você vê todos os prédios com aquela palmeira que é da Indonésia. E a gente tem mais de 120 espécies de palmeiras brasileiras que a gente não encontra para vender, para usar no paisagismo. Ele é SBN porque ele envolveu a capacitação de 7 autarquias da Prefeitura de Salvador. Né? Então, ensinar a Prefeitura a fazer esse tipo de projeto. Ele também é SBN porque a gente convidou a população para plantar. Né? Ele é SBN porque ele está tentando lidar com um desafio atual, que são as enchentes e as inundações. Aqui, né, um outro projeto também que, como consultores, né, participamos, o primeiro jardim de chuva de Contagem, em Minas Gerais, feito numa praça que tem alagamento, né? Então, um jardim de chuva projetado para lidar com esse alagamento. Então, em vez de a gente projetar tubos, reservatórios de concreto, transpor essa água a jusante, a gente cria o quê? Jardins. Né? E aí são N designs possíveis que a gente pode trabalhar e até, inclusive, jardins impermeabilizados. Em situações, por exemplo, numa praça em cima de uma laje. Exemplo, Praça Roosevelt, por exemplo. Eu visitei um lugar em Berlim que era muito semelhante à Praça Roosevelt e 99% da água de chuva que caía ali, ficava ali. Né? Então, tinha espelho d'água com peixe, telhado verde, cisterna com tratamento biológico por bactérias da água, tudo aproveitado em bacias sanitárias. Então, assim, a gente trabalha hibridamente. Né? Na cidade, nem sempre eu vou conseguir restaurar uma condição ancestral da paisagem. Na verdade, nem é adequado a gente ficar tentando isso. Né? Tinha uma orientadora minha em Berlim que ela falava assim, existe uma biodiversidade urbana. A gente precisa entender que o ambiente urbano ele é um ecossistema. Então, não dá para eu regenerar a floresta da mesma forma que eu vou fazer numa área um pouco mais afastada, né, da cidade, dentro da cidade. Então, eu tenho que pensar em espécies que possam lidar com o calor dos escapamentos do carro. Né? Então, imagina você na escala de uma herbácea. Você ali na calçada, todo aquele escapamento é muito quente, né? Muito quente. Então, nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente gostaria. Então, a gente tem que sempre trabalhar com equilíbrio. Né? Então, como eu trabalho com infraestrutura verde, eu estou trabalhando muito a biologia, esse entendimento na cidade. Esse é um outro projeto piloto que a gente concluiu agora, recentemente. Você vê, as mudas estão muito pequenininhas ainda, né? É um sistema de biovaleta com 2 jardins de chuva, num canteiro central na cidade de São José dos Campos, de 300 metros quadrados, que tem como função, então, receber esse escoamento da sarjeta, né, e devolver essas funções que a gente teria, né, sem a pavimentação do solo, sem a retirada da vegetação. Né? Também é um projeto da prefeitura, isso gerou um manual de manutenção para a prefeitura, teve também uma parte de diálogo e capacitação desses técnicos. A gente pode falar de SBN numa escala maior, né? Então, na infraestrutura verde, a gente trabalha com 3 escalas, né? Os polos, que seriam áreas naturais, que têm um valor de conservação maior. Então, APAs, florestas, reservas biológicas, então, remanescentes de ecossistemas e biomas que têm uma importância muito grande para a biodiversidade, para o fluxo gênico, produção de água. Esses polos, né, idealmente, a gente tenta conectar eles por meio de corredores verdes, corredores ecológicos, corpos hídricos, são excelentes conectores de fluxos da paisagem. E a gente tem os fragmentos, que aí são inúmeros fragmentos, né? Telhado verde, jardim de chuva, um parque urbano, uma praça, uma horta urbana. Então, a gente trabalha, assim, na escala da paisagem, diversos elementos para criar uma rede de conexão
que produz serviços ecossistêmicos. E os parques, né, eu vejo que é uma grande oportunidade para os biólogos de trabalho, eles podem fornecer muitos serviços ecossistêmicos, mesmo estando dentro da cidade. Esse parque fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, é uma política pública, né? Ele vem de uma luta da população, por isso que ele é uma SBN, tem comitê de bacia hidrográfica, de pescador, associação de moradores, tudo envolvido nisso. Essa lagoa tem um problema sério de assoreamento, que está tentando ser recuperado por meio desse projeto. Tem uma importância muito significativa para a biodiversidade, e ali na foto, vocês... É aqui que aberto? Acho que no meio, aqui. São jardins filtrantes, né? Então, são jardins projetados com função de tratamento de poluição. Então, plantas nativas específicas, que tem maior capacidade, toda planta tem capacidade de depurar a poluição, tanto do ar, quanto da água, quanto do solo, né? Isso chama fitorremediação. E algumas têm mais potencial do que outras, e a gente usa esses jardins também chamados de alagados construídos, wetlands, sistema de zona de raízes, jardins filtrantes, tem vários nomes, para tratar esgoto industrial, doméstico, e aqui, no caso, a poluição difusa trazida pelo escoamento, pelos corpos hídricos que drenam e chegam nessa bacia, né? Esse projeto está lá implementado, e tem uma colega minha de trabalho que faz o acompanhamento do retorno de algumas espécies. Pós-projeto, não tem nem 2 anos de implementação, ele ainda nem está finalizado e já tem registro de espécies que não eram vistas retornando aí para essa lagoa. Né? O Parque do Caiara, em Recife, é um projeto também que veio via Ministério de Tecnologia e Inovação, a AIRES, que é uma agência também focada em projetos, né, de sustentabilidade. Em Recife, Pernambuco, esse parque ele tem função de tratar, aqui é o Riacho do Cavoco, que chega no rio Capibaribe, a função dele é tratar 10% da poluição desse riacho que joga para o Capibaribe, que é o principal rio da cidade. Então, quando a gente pensa em tratar um rio, né, a gente tem que pensar em tratar os seus afluentes antes. A gente não vai resolver o problema do rio Pinheiros ou do rio Tietê se a gente não tratar as bacias que chegam nele, porque na natureza tudo está conectado. Então, existe um fluxo, né, de energia, de poluição e de um monte de coisa que vai desde o ponto alto da bacia hidrográfica até o ponto alto, então baixo. Então, o resultado do rio, ele é o resultado da paisagem. Então, a gente trabalha em devolver esses sistemas naturais para que esse resultado aqui seja positivo. Né? Esse parque também tem um monte de jardins filtrantes. A cana índica, né, é uma espécie nativa de alguns biomas nossos, né, e ela é super fitorremediadora, mas falta biólogo, falta botânico que possa trazer mais biodiversidade aí para esses sistemas, que foi um trabalho que a gente realizou, né, que a Amanda participou comigo, e foi uma oportunidade maravilhosa. A WRI, com a C40, promoveu esse acelerador de soluções baseadas na natureza. Então, as cidades brasileiras podiam se inscrever para ter 2 anos, 1 ano de consultoria, né? E aí 2 venceriam um concurso para ter mais 1 ano de consultoria. Então, cidades Minas Gerais, Recife, um monte de estados. 10 cidades se inscreveram, não vou falar todas, e nós ficamos na primeira fase, né, de treinamento, dando consultoria para os projetos da prefeitura. Então, cada prefeitura que participou tinha um projeto de SBN, e a gente fazia monitorias, né, online. Então, como um professor faz monitoria ali de projeto, de TCC, de mestrado, doutorado, e a gente aconselhava, né, tecnicamente, como melhorar esses projetos. Desafios inúmeros, tá? Por exemplo, projeto em Camaçari. A ideia era fazer um sistema de infraestrutura verde para proteger uma série de APPs ainda não ocupadas, só que o problema da cidade não era ter as áreas livres verdes, o problema era o crime. Né? Então, você tinha o crime organizado atuando no lugar, loteando áreas que eram do governo, vendendo, né? E a bióloga lá da Secretaria do Meio Ambiente, o que eu faço? E aí entra muito o trabalho que a Amanda faz, né? Envolver as pessoas. Então, você trazer as pessoas para o projeto. Então, a maioria dos projetos eram parques, tá? Que as cidades tinham ali, e a gente aconselhava eles, então, como melhorar isso.
E tudo isso, né, que a gente está falando, que a Amanda falou, que eu estou falando, gera o quê? Uma necessidade de especialistas na área, né? Então, assim, as cidades, as prefeituras, as empresas, elas não têm especialistas na área. E o biólogo ele pode se especializar de várias formas para atuar nesse campo das SBNs, porque são muitas coisas, né? Então, a Amanda falou, pode ser ABE, pode ser serviço ecossistema, pode ser tudo, né? Então, a gente tem uma necessidade muito grande por especialistas nessa área de projeto. Aqui é uma turma de alunos da PUC Poços de Caldas, eu tive a oportunidade de lecionar na graduação de arquitetura lá, eu dei a disciplina de planejamento da paisagem e também de arquitetura paisagística para algumas, durante um semestre, eu não aguentei ficar indo e vindo para Poços de Caldas toda semana, e aqui foi um curso de extensão universitária que a PUC deu de jardim de uva, e aqui os alunos fazendo o jardim de uva lá no campus de Poços de Caldas. E aí, né, minha trajetória nisso, acho que não tenho muito orgulho de dizer que eu terminei o mestrado e estava trabalhando como garçonete no Jazz B, ali embaixo, em frente à escola da cidade. Porque eu não queria trabalhar como bióloga em um campo que não fosse o campo que eu desejava trabalhar. E como formanda da Uninove, eu sofri muito preconceito. Fiz muita entrevista de trabalho, chegava lá na etapa final, era eu e alguém da USP. Sempre alguém da USP ganhava o trabalho. Eu, assim, eu não vou trabalhar no, sei lá, Delboni, Lavoisier. O que mais aparecia para vaga de trabalho era em laboratório de análises clínicas, né, para biólogo. Na minha época, eu me formei em 2009. E aí, enfim, eu falei assim, bom, não vou fazer isso, vou fazer pós. Aí fui fazer a pós-graduação. Na graduação, eu sempre fui meio uma bióloga que ia para as outras áreas, né? Eu fiz 8 disciplinas no IO, que é o Instituto de Oceanografia da USP. Meu TCC foi em parceria com o IO. E eu estudei muito impacto ambiental em ambiente costeiro. Fiz levantamento de biodiversidade marinha em Boiçucanga, 2 anos em alto mar ali e tal. Conheci o Turra, fui aluna do Turra lá nessa época. E aí eu saí e falei, putz, mas não é a praia, é a cidade, meu lugar, né? Skatista, tinha toda uma questão com o ambiente urbano. Fui fazer a pós em Química Ambiental. Estudei áreas contaminadas. Descobri que a gente pode usar plantas para remediar solo contaminado por petróleo, por metais pesados, até por radiação. Lá em Chernobyl se estuda, né, o potencial da vegetação nesse tratamento. Fiquei apaixonada, falei, é isso, vamos fazer parque em área contaminada em São Paulo. Comecei a desenvolver minha pesquisa, fui procurar a faculdade de arquitetura, porque eu falei, quem faz parque, quem faz projeto urbano é arquiteto urbanista, né? Não é biólogo. Quem cuida de parque? É tudo arquiteto, né? Você vai ver quem é gestor de parque, só tem arquiteto. E aí lá eu fui desafiada a olhar para a água, olha, aqui a gente usa isso que você está trazendo na água. E aí terminei meu mestrado em 2017, com excelência, bolsa da FAPESP, bolsa para pesquisa, e não conseguia trabalho. Fiz estágio na pós, na CETESB, e aí eu, na terapia ali com o psicólogo, decidi fazer um curso. Falei, vou criar um curso de infraestrutura verde. E aí eu criei uma oficina no Centro Cultural, na Casa da Luz, que é uma espécie de balada, galeria de arte lá no centro de São Paulo. Isso abriu a porta para uma faculdade, eu comecei a dar esse curso numa faculdade. A pandemia, né, favoreceu o meu curso, porque ele era presencial, virou online, aí começou a ter aluno até do Peru, Portugal, eu tive aluno de todos os lugares e pessoas assim, professores de outras faculdades, funcionário do Ministério Público, e assim, pessoas de várias atuações, e isso foi abrindo portas, e hoje eu coordeno uma equipe de arquitetas e engenheiras nesse tipo de projeto. Então, você tendo, né, algo que você realmente acredita e gosta de trabalhar, é possível. Aqui, né, eu deixei esse QR Code, eu não sei se dá, quem quiser acessar, é um guia que a gente lançou segunda-feira no Seminário Nacional de Infraestrutura Verde, para o mercado imobiliário. Então, veja, o mercado imobiliário que manda, né, na construção das cidades brasileiras, ele necessita de profissionais capacitados para fazer esse tipo de projeto.
E aqui, né, tem o meu contato, o contato da Amanda. Esse é o Jardim de Chuva de Poços de Caldas, depois de 4 meses que os alunos plantaram, então ficou muito bonito estar lá, vira e mexe eu recebo foto, e agradecer a oportunidade. Estamos à disposição para dialogar, quem tiver mais interesse pode escrever e a gente se fala. Obrigada. Os aplausos. Soluções baseadas na natureza. Amanda Silveira, Carbone e Maite Pinheiro. Espaço aberto para 2 perguntas, por gentileza. Vamos lá. Meu preparo físico nesse terceiro dia está ótimo. Já emagreci 5 quilos. Não vou dizer que cansei, não, para não decepcionar ninguém. Pergunta. Bom, eu sou o Caio, sou aluno de graduação aqui do Mackenzie, e eu tenho um estudo que foi justamente em controle de população de uma espécie infestante, só que sem utilizar agroquímicos, nada desse tipo. Você acredita que um estudo desse tipo poderia entrar como uma solução baseada na natureza? Porque eu estou utilizando só um aspecto da fotossíntese, não estou utilizando mais nada, nenhum aditivo. Com certeza, e aí eu acho que na sua pesquisa vale a pena você explorar os benefícios para a biodiversidade dessa técnica, que aí você faz a amarração. E para as pessoas, acho que é fácil, você deve saber bem assim, dos benefícios, mas sim, é uma SBN. Mais uma participação, por favor. Exatamente, era isso que eu imaginava. Vamos lá. A academia hoje está exercício. Falei para vocês que eu ia ficar em forma. Por favor. Bom dia a todos. Eu sou o Marcelo, sou estudante de biologia agora. Fiquei fascinado, muito legal a apresentação de vocês, parabéns. A minha questão é com relação a Maite, esse Jardim das Chuvas. Achei fantástica essa ideia. Na hora já me veio um monte de locais aqui em São Paulo, capital, que a gente poderia já oferecer esse projeto. E aí me vem algumas questões, até anotei teu e-mail, vou depois entrar em contato, porque eu penso assim, existem várias frentes que a gente pode chamar para fazer junto esse projeto. O poder público, em algumas praças públicas e etc. Perdão, o público e o privado, que também interessa muito, como foi dito até hoje aqui, a imagem para as empresas é tudo. Então, hoje, todas as grandes empresas querem estar associadas a projetos assim. Então, eu acho, me veio muita coisa na cabeça. Eu queria que você me desse pelo menos uma orientação, qual caminho você acha legal para a gente tentar desenvolver aqui em São Paulo? Você acha legal a gente tentar consultar, por exemplo, prefeitura ou o poder privado? Obrigado. Imagina. Você mora em que bairro? Meu primeiro conselho é participe do CADES da subprefeitura do seu bairro. Toda a subprefeitura tem um conselho de sustentabilidade. Esse conselho tem participação da sociedade civil, com pessoas das autarquias e especialistas, e através do CADES, você, como cidadão, pode atuar ativamente na produção do território urbano. Então, pegando como exemplo o bairro da Vila Mariana, foi implementado um jardim de chuva numa rua, 1 não 3, junto com o SESC e outras instituições, via um curso de capacitação, da mesma forma que foi implementado o corredor de polinizadores em frente ao Instituto Biológico e outras ações. Então, São Paulo começou a implementar jardim de chuva por meio do programa Gentileza Urbana, da subprefeitura da Sé. Durante a pandemia, então, tem várias aplicações. Se você descer aqui a Augusta, for ali na frente do... esqueci o nome do prédio do Niemeyer. Fugiu. Nossa, fugiu. O prédio mais famoso dele de São Paulo. Copan, obrigada. Tem 2 grandes jardins de chuva ali na frente, né? Tivemos a oportunidade agora, na revisão da minuta do plano diretor, colocar a definição do que é jardim de chuva, do que é biovaleta, do que é bacia. Já está o plano diretor agora, ele tem como objetivo as metas dos ODS,
tem uma definição sucinta do que é SBN no plano diretor estadual. Provavelmente vai entrar alguma coisa agora na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. São Paulo tem o Plano de Ação Climática, né, que tem também como meta a aplicação de SBN, ABE, infraestrutura verde. Então, meu conselho para você é se envolver politicamente nas ações da sua subprefeitura, porque existem verbas que os cidadãos e projetos que os cidadãos podem solicitar, e o Jardim de Chuva ele pode ser feito tanto de uma forma complexa, dependendo do caso, porque tem casos que você tem que estudar com mais profundidade a hidráulica, a drenagem, etc., mas numa área verde ele pode ser mais simplificado, né? E a população pode atuar. Amanda, você quer comentar? Só falar que também, além de todos esses instrumentos, tem os planos de drenagem, que também já incorporaram para São Paulo, os planos de bacia, os cadernos de drenagem, que também já incorporaram esses dispositivos. Está meio assim, ainda não ganha em comparação com canalização e outras ações de infraestrutura cinza, que a gente chama, né? Mas a gente pode pensar de forma combinada, né? Então é legal levar. Exato. Exatamente. E essa participação, eu acho que é fundamental, assim, porque o que a gente vê, pelo menos os estudos de caso, que eu pego de fora e que você tem cidades que têm muitos sistemas de natureza, vem muito da luta da população, da participação, porque o interesse sobre o território urbano ele é de várias pessoas, né? E quem ganha isso é quem está à frente da briga de interesse. Então, o Parque Augusta, por exemplo, é uma conquista que veio de muita luta popular. Ali tem um remanescente de Mata Atlântica que em 2011 eu fiz vistoria como técnica da CETESB. E se não fosse a população, ia ser um prédio ali da Gafisa. Então, assim, eu vejo que para atuar com SBN no território, se você não está diretamente no projeto, na consultoria, você tem que brigar ali como politicamente. E mesmo na consultoria, tá? Muitas empresas fazem isso só como marketing. Então, você pode fazer todo um empreendimento focado nisso. Mas, para isso, você tem que abrir mão de lucrar vendendo o número de lotes, enfim. Enquanto não for uma lei, uma exigência, depende muito da nossa participação. Assim. Mas tem manual, tem muita coisa de Jardim de Chuva na internet. Você der um Google, você vai... Obrigada.